Saudamos a todos os nossos queridos ouvintes, iniciando este nosso encontro no lar, em nome do Deus Triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Somos a Igreja Luterana Ortodoxa Brasileira da Consolação de Gravataí, Avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira, 630 Centro. Cultos presenciais, todos os domingos, às 9h30. No final deste culto, deste encontro, daremos o telefone onde você pode se inscrever se você não tem o costume de estar conosco, porque a nossa presença ainda é limitada. Convido-vos para agora nós lermos o Salmo do dia, que é o famoso Salmo 23, conhecido de tantas pessoas, onde fala do bom pastor que é Jesus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado e o teu bordão me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Entoamos o primeiro hino deste culto. O Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para este dia, lemos em Marcos, no capítulo 6, versículos 30 a 44. A primeira multiplicação de pães e peixes. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que haviam feito e ensinado. Jesus os havia mandado para fazer isso. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto,
porque eles não tinham nem tempo para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Impossível. E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos para que distribuíssem por todos, e repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Convido-vos, estimados, para com todos os cristãos no mundo inteiro confessarmos a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação à mensagem, convido-vos para entoarmos o próximo hino. Graça e paz nos sejam multiplicadas da parte de Deus, o Pai, o Filho
e o Espírito Santo. Quando queremos meditar no Evangelho lido há pouco e olhar para o versículo 34, onde Jesus, ao desembarcar, viu aquela grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram ovelhas que não têm pastor. E diz assim, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Estimados em Cristo Jesus, nós muitas vezes estamos muito preocupados com o alimento, e aqui Jesus multiplica 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Pois bem, o grande milagre está feito. Mas antes deste grande milagre, Jesus conhece muito melhor o que nos aflige mais. Exatamente isso. O que nos aflige mais é o espírito, a alma. Foi isso que o pai se compadeceu do filho que tinha tirado toda a herança, o filho mais novo, e que retornava para casa. Diz lá o texto que o pai se compadeceu dele. Na parábola do bom samaritano também diz assim, e o homem se compadeceu-se dele. A compaixão que Jesus sente é uma compaixão messiânica. É uma compaixão que foge da nossa compaixão humana. Porque nós não podemos sentir, nós podemos ver apenas o que está no externo. Mas nós não podemos sentir com as pessoas o que elas estão passando. Por isso, meus amados, Jesus sente isso. E para isso ele sabe que só tem um remédio, a palavra de Deus. E diz o texto, e então passou a ensinar-lhes muitas coisas. Ensinar-lhes muitas coisas. Não diz aqui o teor do que Jesus ensinou, mas provavelmente ensinou aquelas pessoas a respeito do reino de Deus, como ele vinha falando em parábolas, do reino de Deus e das coisas do reino de Deus. E disse para eles, arrependei-vos com certeza dos seus pecados e creem em Cristo. Meus amados, depois disso, depois de se preocupar primeiro com o espiritual e trazer a eles a mensagem da paz e da esperança do bom pastor que sabe guiar as suas ovelhas a pastos verdejantes, que sabe guiá-las através do vale da sombra da morte, então, só então, Jesus se preocupa com o alimento. Essa é também uma das grandes preocupações do mundo atual. Porque os estoques de alimentos estão baixos. E nós temos, chegando a quase 8 bilhões, 7 bilhões e meio de seres humanos para alimentar. E nós sabemos que um grande índice desses seres humanos iguais a nós vão dormir com fome. Milhares de pessoas morrem diariamente, enquanto que também no mundo muitos alimentos são desperdiçados, infelizmente. A multiplicação dos pães é um dos textos mais conhecidos, um dos milagres mais conhecidos de Jesus. Mas o grande milagre é aquele que Jesus faz no coração das pessoas que ele conhece, que são ovelhas sem pastor. Tem compaixão delas. Ele morre na cruz por elas. Ele mostra o olhar de compaixão de Jesus com as pessoas, mas mostra um olhar completo. A compaixão pela alma e pelo corpo, a compaixão espiritual. Então Jesus lança
um desafio aos discípulos, com os discípulos dizem, mas como é que nós vamos dar de comer a essas pessoas? Nós temos longe de tudo. O que vocês têm aí? 5 pães e 2 peixinhos. Mande as pessoas se sentar. Jesus lança esse desafio aos discípulos. Deem vocês mesmos de comer a eles. O que parece humanamente impossível torna-se realidade quando colocado nas mãos do Filho de Deus. Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos, olhou para o céu e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e entregou aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Dar graças a Deus. Nós costumamos dar graças a Deus pelo pão que nós temos diariamente em nossa mesa. Diante de tantas pessoas que vão dormir com fome pelo mundo afora, será que nós temos esse pensamento bem claro? Meus amados, o poder transformador, o pouco, muito dividido, se torna divino. Jesus saciou a fome. Além disso, houve uma expressiva sobra, 12 cestos cheios de sobra. Aquela multidão saciada e a sua fome espiritual através do ensino de Jesus e também a fome física através do milagre da multiplicação de alimentos. Jesus assim continua, vive em nosso meio e assim ele age. Silenciosas multiplicações acontecem em nossa vida dia após dia. Onde o amor de Deus habita, pessoas são saciadas espiritualmente e fisicamente. Quando colocamos nas mãos de Deus aquilo que temos e damos graças, o pouco também se torna muito. O mesmo Deus que em Jesus nos garante o perdão e a vida em abundância, também continua se preocupando com as nossas necessidades físicas e continua abençoando a nossa terra para que produza alimentos que nós necessitamos. Confie em Cristo. Ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei e darei descanso às vossas almas. E ele diz mais: eu sou o pão da vida. Todo aquele que tiver esse pão da vida, o perdão, a vida e a salvação que Cristo trouxe com a sua obra redentora, não terá mais fome espiritual, mas sentirá a alegria da fé, a alegria da salvação. Que Deus nos conceda isto sempre. Amém. E o amor de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Convidamos a todos para fazermos uma pequena oração. Senhor Jesus, obrigado, porque Tu sempre te preocupas como bom pastor com a nossa vida espiritual. Tu queres que nós recebamos o Teu perdão, a vida e a salvação. Mas Tu também te preocupas com a nossa vida física e realizas diariamente milagres que se repetem em todos os dias em nossas vidas. Ajuda-nos a sermos agradecidos e a não esbanjar o que recebemos, mas a repartir com os outros muito que nós recebemos de Ti. E como Tu ensinaste, queremos orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam todos agora a bênção do Senhor.
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. As inscrições para estar presente em nosso culto presencial podem ser feitas pelo telefone área 51 981 357 109 981 357 109. Desejamos a todos uma abençoada semana com a graça de nosso Deus. Entoamos o hino final.